E nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade nesta segunda-feira, dia 15 de outubro, né? Nosso programa, claro, você já sabe, é o programa da Padroeira de Minas Gerais. Bom, eu já estou aqui, vocês já sabem que já está naquela hora de tomar um cafezinho especial, né? Um cafezinho gostoso, saboroso. E você, como eu, também gosta de café? Então, se você ainda não conhece, claro, tem que conhecer o café Riachuelo, viu, gente? É o puro café com grãos especiais e selecionados do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. E esse café aqui é 100% arábica e é torrado e moído artesanalmente, né? O que torna o gostinho mais especial. Então você, dona de casa, você, meu amigo, na hora de fazer as compras, leve aí para sua casa o café Riachuelo. Leve, então, o verdadeiro gostinho da roça, viu? Se é de hoje, é novo produto? Lógico que não, desde 1962. Há 56 anos, gente, fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta, onde eu encontro o café Riachuelo? Moído na hora, claro, né? Você vai encontrar esse produto, então, no final da Avenida Paraná. Fica ali na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, no centro, pertinho do Mercado Central. E você, quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então, ligue agora. O telefone aparece na sua tela, 31, né, o operador, código de área, e o número é o 3212-7993. 3212-7993. Reforço, o telefone aparece aí na sua tela. Já sabe, né? Café Riachuelo, o ponto alto em café. Não deixe de tomar para começar bem a semana, viu? Bom, e agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Você sabia que o câncer mais comum entre as mulheres é o de mama? Pois é, gente, e outubro é dedicado ao movimento que chamamos de Outubro Rosa, né? Que tem o objetivo de conscientizar e alertar as mulheres sobre essa doença. E de acordo com estimativas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 60 mil novos casos podem ser descobertos ao longo de 2018. E a incidência ela vem crescendo 28% a cada ano. E aí você me pergunta, como se prevenir, Síria? Quais são os sinais de alerta? Bom, para responder estas e outras dúvidas, estes questionamentos, né, nós recebemos aqui no estúdio hoje o oncologista Roberto Porto Fonseca. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Síria. A honra é nossa. Muito bom dia a todos os telespectadores. Doutor, outubro tem esse movimento Outubro Rosa, mas não só em outubro, né? A gente sempre fala isso da importância das mulheres ficarem atentas sempre, todos os meses do ano em relação a essa doença aí que ainda assusta muitas pessoas, né? Fundamental, porque evidentemente que a doença não aparece somente em outubro, mas é importante que se tenha uma data como essa para, como você colocou muito bem, chamar a atenção das mulheres e de 1% dos homens da possibilidade do aparecimento da doença. Homens também, é bom falar isso, né? 99% são a incidência das mulheres, mais 1% nos homens, né? Então, o Outubro Rosa, ele vem com muita satisfação para nós, porque efetivamente ele ajuda a trazer o tema e que ele seja discutido com toda a transparência, sem medo, sem medo. É uma doença que deva ser combatida sem medo, porque é uma doença perfeitamente curável, os índices de cura têm aumentado, a incidência aumenta, mas felizmente também os índices de cura, que estão evidentemente relacionados com o diagnóstico, quanto mais precoce, mais possibilidade de cura. Doutor, e o que causa o câncer de mama? Câncer de mama, nós poderíamos dizer que 10%, em torno de 8%, 10%, tem relação com hereditariedade, ou seja, particularmente pessoas que carregam consigo os genes BRCA1 e BRCA2, são mutações genéticas que aumentam a incidência de câncer de mama, de câncer de ovário, endométrio, etc. Essas pessoas herdam de seus familiares o gene e têm, no decorrer da vida, uma incidência muito grande De desenvolvimento do câncer de mama, uma possibilidade muito grande. O restante são fatores que se adquirem durante a vida, né? Fatores hormonais, mulheres que normalmente iniciam a menstruação antes de 12 anos ou a mantêm depois de 55,
mulheres que se engravidam depois dos 30 anos, que não amamentam, essas mulheres têm uma incidência maior de câncer de mama. Mulheres que fazem reposição hormonal na pós-menopausa têm uma incidência muito aumentada de câncer de mama, infelizmente. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, apesar de ser um pouco controverso, o uso de contraceptivo oral também aumenta a incidência de câncer de mama. Então são esses aí, de um modo geral, os fatores hormonais. Os hábitos de vida, a incidência possivelmente tem relação com álcool, tabaco, dieta, obesidade, ausência de exercício físico. Nós precisamos fazer mais exercício físico. E quando se fala em atividade física habitual, quando se fala em não fumar, não beber, numa dieta onde você tenha uma quantidade sempre presente de frutas, legumes, verduras, você está reduzindo a incidência de câncer de mama e de outros tipos de tumores também. Então isso é fundamental. Faz bem para a saúde de uma forma geral, né? Isso é que a gente chama de prevenção primária, evitar que a doença apareça. E a prevenção secundária seria quando você faz um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é feito principalmente através do exame radiológico da mama, que nós chamamos de mamografia. Então, basicamente é isso. É importante que as mulheres saibam que nós, homens também, nós precisamos mudar os nossos hábitos de vida. O câncer é uma doença que acomete principalmente o idoso, daí a idade ser um fator importante etiológico. Então, o idoso, porém, durante toda a vida, hábitos saudáveis de atividade física, dieta adequada, evitar o tabagismo, para que vocês tenham uma ideia, 30% dos tumores malignos que acometem os seres humanos têm relação com dos tumores tem relação com o tabagismo, uma coisa absurda. 35% dieta, obesidade. Nós precisamos mudar nossos hábitos de vida. Hábitos de vida saudáveis reduzem a incidência de câncer muito mais do que qualquer tipo de medicamento, etc. Bom, então hábitos de vida são fatores muito importantes, determinantes, né, para a nossa saúde. E evitar remédio. Porque médico e remédio, quanto menos, melhor. Tem gente que qualquer remedinho já vai ali, já qualquer dor de cabeça, né? Nós, brasileiros, vai à farmácia e compra um remedinho. infelizmente, adoramos fazer uso de remédio. E a incidência de efeitos adversos, inclusive o aparecimento de doenças malignas, pode ter relação com o uso de medicamentos. Isso é importante que se diga. Agora, doutor, especificamente do câncer de mama, quais são os principais sintomas dessa doença? O ideal é que a pessoa faça o diagnóstico antes que os sintomas apareçam, né? Ou seja, faça uma avaliação a partir de 40 anos com o seu ginecologista ou mastologista e principalmente depois de 50 anos, que é quando existe um aumento importante da doença. Ela é muito menos comum, quase que rara, antes de 35. Mas naquelas pacientes que têm essa história familiar, há de se fazer mais cedo, né? De começar mais cedo essa avaliação. Então, isso tudo tem que ser informado para o médico, né? Esse histórico, tem que ser um diálogo constante, né, doutor? Constante com o médico e, felizmente, através de programas muito importantes como o seu, informar a população para que ela tenha esse tipo de informação no sentido de estar se prevenindo. Mas, então, o ideal é esse, que o diagnóstico seja feito através de um exame radiológico, mamografia, você pode detectar tumores muito pequenos e a chance de cura é acima de 95%. Com relação aos sintomas, o sintoma mais comum é o aparecimento de um nódulo na mama. A pessoa faz o seu autoexame e nota que existe ali uma nodulação nova. Ela está se autoexaminando periodicamente e apareceu alguma coisa. Isso com relação à doença na mama. Eventualmente, a doença pode migrar para os gânglios axilares. Então, o aparecimento de uma linfadenomegalia, ou seja, o aumento de um gânglio na axila, isso também pode ser um outro sintoma. Outros sintomas de uma doença mais avançada, uma parte da pele começa a aparecer uma casca de laranja, eventualmente secreção mamilar sanguinolenta, ou ainda quando, num caso de uma doença metastática, dependendo de onde ela migrou, dor óssea, tosse,
falta de ar e assim por diante. Mais uma vez, o fundamental é que, sabendo da importância da mamografia, a mulher, após os 40 anos, seja acompanhada pelo seu médico, e ele vai orientar qual que seria a melhor maneira e periodicidade de fazer esse exame. Agora, o autoexame que o senhor disse, tem um período específico no decorrer do ciclo menstrual da mulher para fazer esse tipo de exame? Na realidade, é bom que se diga que o autoexame, a importância dele é uma importância para que a mulher conheça o seu corpo. Mas ele, efetivamente, ele não é capaz de alterar a evolução natural da doença. Porque quando você já tem um nódulo palpável, a doença já está num estágio um pouco Mais avançado. Pelo menos loco regionalmente, né? Então, o autoexame é mais para conhecimento e essa preocupação de estar informada, etc. E, teoricamente, qualquer época o importante é que ela faça isso uma vez por mês, né? E longe dos períodos menstruais, porque onde você tem aquelas alterações hormonais que podem trazer eventuais alterações na mama que a pessoa acha que seja. Mas a importância do autoexame é mais para conhecimento. Ele não altera a evolução. O que pode alterar a evolução é a detecção precoce através de uma mamografia. Depois de detectado, diagnosticada a doença, doutor, quais são as formas de tratamento? A forma de tratamento vai depender do avanço ou da extensão da doença dentro do organismo. Doença localizada na mama, especificamente, a melhor maneira de tratar é através de um procedimento cirúrgico que vai desde uma tumorectomia com margem de segurança, com a avaliação do linfonodo na axila, até uma mastectomia. Quando se faz um tratamento, tumorectomia ou setorectomia ou quadrantectomia, que são cirurgias menores que não retiram a mama toda, então a complementação com a radiação ionizante é fundamental para evitar que a doença retorne ao local. Bem, existem vários tipos de tratamento sistêmico, geralmente que a gente chama de adjuvantes, ou seja, que vão ser utilizados depois da cirurgia e eventualmente radioterapia, que são tratamentos que vão depender do tipo do câncer de mama. Porque é importante que as pessoas saibam que câncer de mama não é uma doença só. Dependendo do tipo histológico, dependendo da presença ou não de receptores hormonais nas células do tumor, dependendo de se ter superexpressão de um gene, HER2-neu, e eventualmente, dependendo das mutações, através de um exame um pouco mais avançado, em que você se miscui mais na intimidade da célula, chega no DNA, as mutações que levaram àquela, você vai oferecer ou não tratamento complementar para a paciente. Então, cirurgia, radioterapia, que são armas terapêuticas de alcance local, loco-regional. Tratamento sistêmico, seja com hormonoterapia, quimioterapia antiblástica, imunoterapia, dependendo, mais uma vez, do tipo de tumor que a mulher... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá certo. Doutor Roberto Porto, o senhor continua conosco no próximo bloco. Nós continuamos a falar sobre esse assunto, então, né, que preocupa tantas pessoas e que às vezes tem algumas dúvidas que podem ser esclarecidas e pode detectar a doença na fase inicial, que tem grandes chances de cura, como ele disse, né? E você aí de casa, quer interagir conosco, quer participar do Manhã da Piedade? Então, mande sugestões de temas, mande comentários, mande perguntas sobre o assunto que nós estamos discutindo aqui no programa, por exemplo, câncer de mama. É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp, o número aparece aí na sua tela, 996428473, 996428473. E no próximo bloco, continuamos a falar sobre câncer de mama aqui no programa, viu? Então, mande a sua pergunta, entre em contato conosco. O nosso número, reforço, aparece aí na sua tela. Vamos a um rápido intervalo e eu já volto daqui a pouquinho. Fique conosco.